2, 3. Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta. Onde a única coisa que é de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, às vezes o apresentador agarra. É porque não tá escrito. Não tá escrito aí. No mais, a conversa e os convidados são todos de primeira. Eu sou o Léo Cantrell, estamos diretamente aqui do estúdio Follow Me. E aqui ao meu lado, ela, que hoje está black. Hoje eu tô dark. Hoje ela está dark porque ela assistiu um anime, Death Note. Ai, nada a ver. Lili. E aí, Lili, beleza? E aí, beleza, galera? Tudo bom com vocês? E aí, vocês estão vendo que tá tendo um monte de conteúdo legal, né? Mas sabe o que eu tô percebendo? Que tá faltando a galera se inscrever no canal. Ajuda a gente. Poxa, a gente fica triste com isso. A isso. gente depende do algoritmo do YouTube. Se você não se inscrever, não compartilhar, não curtir, Sim. a gente fica ali no nimbo. E a gente não consegue entregar mais conteúdo legal pra aí vocês. Os gambiarreiros ficam tudo solto. Não dá certo, entendeu? Então ajuda a gente. Então, Como é que faz, Bia? Dá aquela forcinha, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, assiste os nossos vídeos, compartilha, curte, tem muito conteúdo bacana. A gente tá chamando uma galera muito de primeira aqui, tá muito top. Hoje, pra você ter ideia, porra. É verdade, é verdade. Hoje a participação é praticamente internacional, international. E aí, você não gosta de videocast, não tá com tempo de assistir YouTube, não tem o YouTube Premium, não consegue colocar no celular enquanto tá descansando? A gente tá no Spotify, a gente tá no Rumble, a gente tá no Deezer, a gente tá no Amazon Music, a gente tá em vários streamings, tá? Então, é só selecionar lá, tem um Linktree lá no nosso Instagram. Curte a nossa página do Instagram também, que a gente tá fazendo uns reels muito legal. O Luiz tá fazendo um trabalho bacana, hein? Nós tá estamos fazendo umas coisas legais, cancelados hein? também, que é o Rumble. Nós estamos no Rumble também. A gente também está no TikTok. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, que não sei se vocês já viram os episódios anteriores, mas se a gente chegar a 1000 seguidores no YouTube, sim. Não sei como é que tá agora, preciso conferir, hein? O Léo vai dançar Umbrella no TikTok. Vou, vestido de Zé Gambiarra. Vestido de Zé Gambiarra. Palavras dele, isso está gravado em registrado vídeo, registrado. Notas, isso aí. Exato. E vai acontecer, hein? Exatamente. Mas para isso você precisa ajudar a gente. Exatamente. Curtindo, compartilhando. E se você quer ajudar a gente de outra forma, se você tem um produto, um serviço, não importa qual hora que for, traz pra gente aqui. A gente vai ter o prazer de anunciar para vocês aqui. É uma troca justa. E hoje nós estamos sendo patrocinados pela Blaze. Se você... Mentira! Mentira, não é a Blaze. Não é a Blaze. Quem é o dono da Blaze, Dé? Quem é o dono da Blaze? Ninguém sabe quem é o dono da Blaze. Ninguém sabe. Então... Mas a gente sabe quem é o dono da Madureira Facas. Aí, ó. Madureira Facas é um... Pode falar artesão? Ou não? Pode, acho que é um pode. Artesão das facas, cara. É impressionante o trabalho dele. Eu sou suspeito de falar, minha irmã também. Porque, cara... São o cara clientes já. Ele já é dono aqui do podcast também, que patrocina a gente pra caramba, então é o que tá pagando a conta aqui do Dé, da galera aí. Cara, entra lá no Instagram do cara, ele faz um trabalho autoral de muita qualidade. Peças, facas, até espada ele já fez, ou o que você precisar, machadinha. Que você quiser, os formatos que você precisar. Quiser, trabalho personalizado, entrega just in time. Just in time. E acabamento muito bom. Então, entre em contato com Madureira Facas. O Michael vai atender vocês. Entrega todo o Brasil. Sim. Faz exportação também, se você quiser lá para os Estados Unidos. Eu acho que não, né? Não sei. Mas entre em contato com ele. A gente vai deixar o Instagram aqui embaixo. Então, entra lá. Também temos outro. Temos mais um também. O Rufus, o lenhador. Que é o Bruno, que é o Rusticano. Rusticano é também outro trabalhador artesanal. Arte da madeira. Nossa, eu tenho uma tábua maravilhosa dele, gente. Você não tem ideia. Aliás, de como a tábua ali foi uma coisa que eu consegui entender até hoje. Não, tá louco? Eu já usei em vários jantares. A tábua de carne deu para uma vegetariana, mas tudo bem. Nossa, linda. Bota um monte de frios. Azeitona. Então, o Bruno, ele trabalha com madeiras legalizadas, madeiras de alta qualidade e também presta um serviço personalizado. Tem um projeto específico de algum móvel, Cara, se você entrar no Instagram dele e ver as mesas que ele está fazendo de madeira contínua, putz, cara, pra área de lazer, né? Nossa. Maravilhoso. Sua casa de praia, o que for. Entre em contato com o Bruno, Rusticano é top também, entrega todo o Brasil, faz um trabalho personalizado para você. E você aí, engenheiro, não tem negócio de engenharia aí, não? Tem negócio de engenharia. Também. Tem Tringer Fundações. Outro Bruno. Tem muito Bruno, né? O Bruno Tringer. A empresa é especializada em estaca escavada, estaca de hélice contínua, fabricação e manutenção de
equipamentos e implementos para a fundação e ainda dá consultoria para você, projetista, que está com uma dificuldade para poder saber qual o melhor local para colocar, fazer o projeto de fundação. Entre em contato com o Bruno. Ele vai junto com a equipe dele lá. Tá, bicho, ele tá numa pirambeira. É verdade. Atende cada Ele tá pegando umas pirambeiras lá em São Paulo. Ele fica lá em São Paulo. Tá fazendo uns negócios lá que ele me manda lá e fala, rapaz, isso é muito doido. Mas ele também faz em local bom, certinho também ele faz. Então, atende prioritariamente São Paulo e região sudeste, mas dependendo da situação, dá uma consultoria fora. Vai onde vai precisar. É, exatamente. Também vamos deixar os contatos deles aqui, eles já estão lá na nossa página. Sim. Então, isso aí, eles que estão nos ajudando aí. Se você tiver outros aí para nos ajudar a pagar o MEC. É isso. MEC pago. MEC tá pago. Tá pago. Vamos pro convidado de hoje, Vamos então? pro convidado de hoje. Então vamos lá, vamos ver um brevíssimo currículo do convidado de hoje. Um dia a gente vai fazer um podcast só dos currículos dos caras que vêm aqui. Ah, já pensou? Pô, vai dar um podcast massa. 5 minutos podcast. Vamos lá, gente. Nosso convidado de hoje, ele é analista de infraestrutura do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, pós-graduado em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia, MBA em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção, pós-graduado em Arquitetura e Cidade, perito avaliador da Polpex, perito avaliador no BASA, perito avaliador credenciado pelo IBAP, perito avaliador do Banco do Brasil, já deu para sacar o que a gente vai falar hoje aqui, né? E professor do curso de pós-graduação na área de Engenharia Diagnóstica e Engenharia de Avaliação de Imóveis. E atua, atualmente, né, na Coordenação Geral de Avaliação de Secretaria do Patrimônio da União, SPU. A gente está aqui com Alexandre Lemes. Muito obrigado por ter vindo. O dono da Blaze, brincadeira. Quem dera, né? Pô, cara. Ou não, né? De repente, né? A história muda. Hoje a gente vai falar quem é o dono da Blaze. Hoje. Será que aguarda até o final. Até o final. Rapaz, mas eu ouvi esse currículo aí interessante. É seu? É seu mesmo. Tá faltando coisa aqui. Às vezes... A gente diminui, porque senão não cabe às vezes a gente percebe que talvez o estudo seja a única coisa que realmente vale a pena, né? Exatamente. Assim, é um ato contínuo, né? Retroalimentado, não tem como a gente parar. E eu acho que isso aqui é um estudo, né? Que a gente está fazendo, essa troca de ideias aqui. Certeza. Parabéns pelo programa de vocês. Obrigado. Vou falar igual eu falaria se estivesse num programa de televisão lá. Sou fã de vocês. Assisto vocês. Depois tem foto, bastidores, autógrafo. A gente deu um autógrafo já. É isso. Vamos lá, vamos conversar, né? Vamos lá. Então vamos começar do princípio. Cara, fala um pouco de você, sua trajetória. Eu sei que tem 300 cursos aqui. Mas o principal é onde você chegou até agora que você está aí na SPU e na parte de avaliação, né? Que é o que você domina. Você caiu de paraquedas igual eu caí de paraquedas na área de avaliação. Eu não sei se a palavra é paraquedas, né? Eu lembro direitinho como é que foi a trajetória. Eu sou arquiteto por formação. E são poucos os arquitetos que trabalham na área de avaliação e na engenharia diagnóstica, talvez por um receio de não ter uma base muito bem estruturada no curso de arquitetura, pelo menos na época que eu fiz, na questão de estrutura e tudo mais. Mas como eu vim de um escritório de engenharia, de projetos complementares, antes de fazer o curso de arquitetura, eu me sentia muito à vontade com isso. Você já trabalhava? Eu trabalhava no escritório fazendo elétrica, hidráulica, telefonia, esse tipo de coisa, no CAD, né? Aquela coisa toda, já com alguns softwares que fazia quantificação. Comecei a trabalhar com isso lá e fui gostando dessa área de engenharia. E eu lembro que passei no concurso, né? Trabalhei já como contratado em Petrobras, essas coisas todas, e de repente, um determinado momento da vida, prestei concurso, passei. E eis que fui trabalhar lá no Amazonas primeiro, fiquei uns anos lá. Nossa, pertinho, você foi para o Amazonas? Fiquei lá, passei no concurso em 2008, fiquei lindo, Sério? Incrível. Tenho um carinho muito grande pelos colegas do IBAP do Amazonas, os avaliadores do Amazonas, lá aprendi muito lá. E fui lá, comecei a trabalhar lá, e num trabalho que envolvia pessoas do Brasil inteiro, na secretaria que eu trabalho, na Secretaria do Patrimônio da União, em Brasília. Estava já meio assim, o que a gente faz? Porque dentro da própria secretaria você não fica sempre fazendo um tipo de atividade, você vai migrando. E um amigo meu, que é avaliador também, falou, rapaz, você tem tino para avaliação de imóveis. E eu relutei muito nisso, mas
aceitei aquilo como desafio e fui me inteirar. Isso foi em 2012, se não me engano, 12 ou 13. E desde então fui com mais afinco estudar e começar a militar nessa área de avaliação de imóveis. E desde então passei por vários processos aí de banco e mesmo qualificação profissional e tudo mais. Hoje não atuo mais nessa questão dos bancos, principalmente, porque não dá mais para conciliar, a atividade de trabalho com o banco. E o banco também, vamos ser sinceros, o banco paga mal, né? Não. A gente se qualifica, a gente vai A gente ia perguntar uma dica para quem quer trabalhar, começar a trabalhar com isso, e todo mundo fala, cadastra em banco. Não, mas eu também sou daqueles que falam cadastra em banco, porque eu acho que começo, vale. É o começo, cara. É um começo. de tudo. O banco ele te permite experimentar. Você vai fazer desde apartamento pequenininho, estilo Minha Casa Minha Vida, até apartamentão. Você vai se qualificando, vocês sabem disso. E tem bancos que pagam melhores do que os outros. Nem todos pagam mal igual a um banco aí, que eu não vou falar o nome aí para não fazer merchan para ele. Mas tem bancos que pagam um pouco melhor, né? E eu dei muita sorte também que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com o segmento de pessoa jurídica. Então eu trabalhava assim, era garantia. Aí muda um pouco, né? Não é? Eu também, quando comecei, foi mais nessa área. Também tinha a parte da habitação, que é o que saía mais, né? Mas também já fui direto. Mas eu gostava dessa outra, porque era um projeto. Desafiador. Exatamente, era mais estruturado, tinha uma questão de vamos avaliar de uma maneira um pouco mais qualificada, é um laudo completo, né? Exatamente. Às vezes um laudo complexo, né? Complexo demais. Então, né? isso era interessante, foi interessante para mim. Então, nessa trajetória, mas eu não digo para não fazerem trabalho para banco, não. Façam. Quem puder, quem tiver disposição, porque é muito trabalho. Tem mesmo, um volume sim. muito grande. Tem volume grande. Aliás, um dia a gente tem que falar só desse negócio de financiamento. Porque, cara, o normativo dos bancos... Porque o pessoal acha que é só para encher aquela fichinha, mas aquela ficha, três folhinhas preenchidas, tem um calhamaço de caderno de orientação que você tem que ter certeza daquilo. Cara, aquilo é complexo. O laudo é simplificado. Exatamente. Mas o caderno de orientação dos bancos é complexo. A gente pode até verdade. chamar um dia o pessoal da Caixa para falar sobre isso aqui. É Porque interessante. vai ter credenciamento, acho que agora, né? Já está tendo, alguns estados já estão com credenciamento. Aberto. O Banco do Brasil, inclusive, fez uma maldade, né? O quê? Com os propensos vi, cadastrados aí. Ele colocou agora que tem que ter método involutivo para você fazer o básico de avaliação de botou imóveis. essa? Método involutivo. Você tem que saber fazer o involutivo para trabalhar com comparativo. Então, ele subiu o sarrafo. Vamos ver se vai subir o valor unitário ali também para pagamento, né? Um dia eu lembro que eles estavam querendo colocar no banco como obrigatória aquela questão do certificado do IBAP. Certificação. É a certificação de Um IBAP. dia isso daí vai chegar também. Eu acredito que sim. E aí, cara, as coisas vão começar. Tomara que seja proporcional, porque o investimento para fazer não só de estudos, mas também para chegar no certificado de IBAP é pesado. Tem prova, é tudo um. Enfim, isso daí a gente. Então, eu não sei se é correto ou não, mas falar aqui, mas eu vou falar mesmo. Vou falar. Se for ruim, ano o der passado, corta. Só, tá, no ano passado, a gente participou de um processo de uma norma para trabalhar certificação dentro da esfera pública para fundos de investimentos imobiliários. E um dos pré-requisitos que foi colocado foi a certificação do IBAP. Não uma certificação exatamente, mas uma certificação que tinha a linha de raciocínio do IBAP com aquelas lá, o AAA e tudo mais, seguia. Então, no mínimo, o cara tinha que ser qualificado assim assado na empresa dele, tinha que ter 2 pessoas para poder ter a qualificação ou credenciamento para trabalhar com fundo de investimento imobiliário. Isso assim, acho que estacionou, foi contratado o serviço, eu não sei hoje em que pé está, mas nós participamos de um determinado processo. CVM, Comissão de Valores Imobiliários? Ou não? Não, era para a própria. Era uma secretaria que não existe mais, a Secretaria de Desestatização e de Desinvestimento. Tá, era a secretaria do que era do Ministério da Economia, que cuidava de questão de desinvestimento, desestatiza a empresa e
tudo mais. Então é esse Pra o poder processo. fazer a venda do ativo. Exatamente, Pô, aí legal. precisava de. Mas era uma complexidade maior um pouco lá, né? Um trabalho maior um pouquinho. Tá, e nessa parte de avaliação, bom, você falou que fez todo o trâmite, chegou nessa área de patrimônio, e como é que é a atuação do engenheiro de avaliações nessa área patrimonial lá dentro da SPU? Tem pouca coisa para fazer, né? Pouquíssimas Eu coisas. acho que a SPO hoje, ela no Brasil, ela cuida, tem no cadastro dela algo em torno de 700 mil imóveis, é o que tem. Então, se a gente pensar em números, talvez só perca aí para avaliação se fosse para avaliar para a Caixa, que vende imóvel. A gente não vende, a gente não trabalha basicamente com venda, né? A gente faz a administração desses imóveis. Aí, dentro dos estados da federação, a gente tem peculiaridades que são muito interessantes, né? Então, eu já avaliei imóveis em alguns lugares do país aí, tem sempre algumas situações bem interessantes. Eu lembro uma vez que fui fazer uma avaliação do imóvel, que foi solicitação foi um pedido do Ministério Público, eu acho, talvez, lá que a gente tinha que ajudar o Distrito de Saúde Indígena naquela região onde morreu o Dom e o Felipe lá, o Dom Felipe e aqueles dois, um repórter e outro indigenista que foi superintendente da FUNAI no Amazonas. Naquela região do Vale do Javari, ela tem algumas regionais lá. E tinha que fazer, assim, eu não sei se vocês sabem, mas o indígena, quando ele está doente e precisa de ir para a cidade, ele não vai sozinho. Ele vai com a família toda dele. Sim. Então ele vai, ele, a mulher, 5 filhos. Se for para levar o filho doente, vai todo mundo junto. E aí, quando chega na cidade, ou eles ficam perambulando pela cidade enquanto o filho está lá hospitalizado porque não pode, ou eles têm que ficar num lugar. Então, existe a Casa de Saúde Indígena, e lá é muito forte isso, e essas casas não são construídas assim pela FUNAI. Aí, o que acontece? Tem que alugar esses espaços. E para alugar esses espaços, precisa de uma avaliação do imóvel para justificar o pagamento do aluguel, porque senão pode ter problema de pagar mais do que deveria e tal. E aí, como eles não tinham avaliadores, tinham que contratar e tudo mais, perguntaram se a gente não podia atender e a gente foi meio que intimado aí. Pois bem, eu falo intimado porque é o seguinte, o deslocamento não é simples, né? Eu estava em Manaus, saí de Manaus, pego um avião até Tabatinga e chego em Tabatinga, são 8 horas de barco para chegar no lugar onde você vai fazer a avaliação. Eu perdi no nome Tabatinga, porque eu não sei Então, onde Tabatinga é uma cidade que é da tríplice fronteira, então é Peru, Colômbia e Brasil. É um lugar interessante, muito bonito. E aí, quando você chega nesse lugar, que é a cidade maior que tem lá, e você se desloca, no caso, eu me desloquei a esse município lá, que eram 8 horas de viagem de barco. Se você colocar o custo operacional de um negócio desse, não vale a pena você paga o aluguel lá e deixa o aluguel quieto, né? Um ano de aluguel que paga lá uma avaliação dessa. Mas é interessante, porque, assim, mostra como a avaliação ela pode ser um agente ou pode ser um elemento para a política pública, por exemplo. Então, eu fui lá para verificar isso tudo mais, fiz lá a avaliação, entreguei tudo mais, mas não é interessante assim, não são imóveis muito típicos, né? Tinha um imóvel lá que eu fiz uma avaliação uma vez dessa mesma Distrito de Saúde Indígena lá, que eles tinham que ter separação entre as aldeias, porque tinha aldeia que era rival uma da outra. Então, eles tinham, assim, espaços que, assim, ó, aqui fica a tribo A, aqui fica a tribo B, lá, e com espaço para rede, para pendurar. Então, o formato não é o formato de casa convencional. Formato para aldeia. Para aldeia, é um espaço só coberto. E tem a área de esporte e tal. E uma outra que a gente foi, eles desvirtuaram totalmente o desenho lá e transformaram o tanque em como se fosse uma cachoeira. Ficava água lá jogando para eles poderem usar. Então, são particularidades que a gente tem a oportunidade de verificar. É óbvio que nesses lugares você encontrar elementos de amostra, elementos comparados, é muito mais complexo. É muito mais complexo. Como é que você consegue, né, a amostra para poder avaliar isso? Então, nesses lugares assim, normalmente tem um cara na cidade que é o construtor, tem outro que... Então, você chega lá, vamos lá na casa do seu Zé, lá, ô, seu Zé, como é que tá? Tudo bem, senhor? Seu Zé, tem feito muita casa? Você não pode chegar e perguntar se o cara da Receita Federal tem feito muita casa? Como é que tá aí? Tá alugando muito? Ah, alugando pouco. Tem um negocinho ali, outro ali. Ah, tem aquela ali que eu aluguei. Aí você já vai anotando lá qual é para fazer. Mas é um trabalho meio investigativo. Você não vai sozinho, você sempre está acompanhado por alguém
da região ali que conhece, mas vê que é um trabalho assim um tanto quanto Você, rico. engenheiro do Instagram, vai fazer uma avaliação lá, não tem OLX, tá? Não, é verdade. Beleza? Só pra você ficar Não lá. tem Zap Móveis. Não tem Zap Móvel. Viva Real. Vida real. Não tem Então, nada. se liga, irmão. É pesquisa de campo Zap em Imóveis loco. no centro da cidade. É, Essa- exatamente. É parar lá pra comer um açaí já. Exatamente, e já vai trocando uma ideia. Mas- Então, assim, essa expertise, ou essa experiência, né, te deixa um pouco mais atento com relação ao que é a avaliação, que não é esse cenário tão otimista que a gente vê. Então, quando você chega no cenário que você olha, por exemplo, você pesquisa, Porra. você tá de brincadeira, entendeu? Então, você acaba tendo menos dificuldade do que você teria nesses lugares para coletar, que é onde está o grande segredo de uma boa avaliação, é ter uma Exatamente. boa amostra, né? Não adianta ter uma amostra horrível que você vai fazer uma coisa horrorosa também. Então, assim, então dentro da secretaria, que me deu toda a experiência, a possibilidade, eu tive os trabalhos lá em Manaus, aí quando me transferi para Vitória, aí vim e comecei a trabalhar aqui nas avaliações da região aqui. Aí comecei a conhecer um pouco mais o que é, por exemplo, Afonso Cláudio. Pô, Afonso Cláudio é o nome de uma pessoa, Terra da mas nossa família. então, mas o que é uma cidade? É uma cidade, né? E eu percebi que tem muita cidade com nomes de pessoas, Sim. assim, Sim. não é nome de Muniz, santo, Freire. né? Exatamente. Aí eu falei, pô, é interessante. Aí Barão montanhas, de né? Cachoeiro, de Itapimirim. Exatamente. Então você começa a conhecer. Então, depois de 5 anos, você já começa a estar mais inteirado, né? E você descobre que, por exemplo, que Colatina é para lá e o outro é para cá, não é um do ladinho do outro, né? Mas é um estado interessante porque é um estado pequeno que você consegue caminhar com mais facilidade e consegue pesquisar e visitar se precisar sem muitos problemas. De carro você consegue fazer tudo aqui. Nesse ponto, para quem inicia credenciado em banco, aqui no estado é muito bom. Porque você encontra todas essas diferenças regionais, todas essas dificuldades de conseguir fazer um modelo de consistência. Então, às vezes você é forçado a fazer métodos indiretos e até explorar outras coisas da avaliação. Muita coisa que eu aprendi na avaliação foi no tapa. Quando eu estava estagiando, cara, a primeira... Vou falar aqui a primeira... Acho que eu nunca falei isso com você. Quando eu estava estagiando, Luciano de Campos Ferraz, um dia a gente vai trazer ele aqui, se ele sair de Iguaçuí, né, Luciano? Primeira avaliação que chegou para mim, do Banco do Brasil, que eu não sabia o que fazer, foi do aluguel de pai, aqueles pontos de atendimento dentro do shopping. Shopping. Não, você nunca falou mesmo. Cara, eu olhei aquilo ali e eu falei... E pra mim, eu fazia aquela máxima do Radegard, né? Pra mim, todo o problema era prego e era só martelo. Então, eu cheguei e falei, pô, não sei o que eu vou fazer. E nesse ponto, o pessoal mais experiente do banco meio que me ensinou, falou, ó, você tem que seguir esse caminho. Essa É trilha. isso aqui. Então, assim, pô, avaliar um aluguel de uma área de 5 metros quadrados. 5 metros quadrados, 2 metros, que é o Exatamente. caixazinho. E aí, o que eu faço? Como é que faz? Chora. Pô, o outro era dentro de um posto de gasolina. Então, assim, e essas... O que mais me chama a atenção, eu acho que daria também para avaliação, são as coisas mais diferentes. É o que eu mais gosto. É interessante, né? A mesma coisa eu fico assim, tá bom, eu faço, a gente faz, mas eu gosto do desafio. Mas assim, dentro da secretaria, falando em desafio, houve momentos também de eu fazer... Eu tive oportunidades muito grandes também. Avaliei um aeroporto, avaliei uma cidade, Não, peraí. Uma cidade? Eu digo uma cidade porque a Até cidade... o aeroporto a parte, eu tava Não, aeroporto, entendendo. beleza. a Ok. parte nova, eu falo a cidade porque a parte urbana da cidade, imagina que é uma parte que foi entregue, que era uma área da União e precisava ser avaliada para se fazer regularização fundiária. Parque Moscoso. Não, brincadeira. Parque Moscoso foi. Regularização Parque fundiária. Moscoso, mas imagina isso aí em um grau assim de interferência muito grande, que hoje, eu não estou falando em 1900 antigamente, falando hoje, faz 5 anos que a gente fez esse trabalho, 4, 5 anos, sei lá. Olha. Então, Porra, nossa, Foi aonde essa cidade? então, no interior do Amazonas. Interior do Amazonas. Nossa, mais difícil E ainda. aí vem uma coisa muito interessante, que é a questão do regionalismo. Método involutivo. Para quem não sabe, método não evolutivo é aquele onde você não consegue pegar elementos lá para comparar e você tem que fazer um projeto, projeto mais Hipotético, simples, um né? projeto de loteamento, e aí infraestrutura.
Nossa, Você não isso é tem muito- infraestrutura nos elementos de amostra, como que você vai colocar infraestrutura? Vai calcular o que lá? Se você levasse, e esse virou um estudo de caso nosso dentro da própria secretaria, que no nosso trabalho, se você levasse a ferro e fogo o valor resultante, você não conseguia, não fechava a conta. Porque não é regionalmente usual ter a infraestrutura lá nos locais. Você entendeu? Você pegava elementos de amostra para os terrenos, você chegava em terreno de 15, 20 mil reais, por exemplo. O que tinha de diferente? Às vezes tinha asfalto. Às vezes, né? Às vezes tinha asfalto. E aí, como é que era? Tinha... Alguns lugares tinha ponto de água, né, de fornecimento de água, outros tinham energia elétrica, mas não eram todos. Aí você ia fazer esse comparativo quando você chegava para apresentar lá, Não batia, Não não, batia. dava você viabilidade. falava não tem viabilidade, mas não era viabilidade, o que você queria era Sim, encontrar era um valor. um valor, Então né? você diminuía esse grau de exigência dentro desse loteamento que você Pra estava você conseguir propondo aplicar o método. para poder aplicar o Caraca, método. aí. E aí Caramba, você muito comparava com interessante outro, e uma parte da cidade que era assim, onde estava prefeitura, casa da turma, estava tudo lá. Então digo que é uma cidade porque a parte A de parte ampliação da central, cidade nem tinha influência nenhuma. Era essa parte que ficava em volta do aeroporto. Caraca. Em volta do aeroporto da cidade. Era uma área das Forças Armadas que foi aumentando e de repente virou um bairro, virou tudo lá e Caraca, que foi top, crescendo. velho. Nossa, É muito muito nunca tinha louco parado isso, pra pensar né? nisso. Eu também não. É. A gente Nunca está tinha com um visto isso. caso de desapropriação, óbvio que a gente não pode falar o que é, mas o empreendedor estava em vias de receber a aprovação da prefeitura do loteamento. Então ele já estava vendendo as cotas. E aí? Se for fazer o involutivo, ele não tem o... Não tem como. Não tem ainda. E aí? Então, assim, a gente está nessa penumbra aí, está até em discussão lá como é que vai fazer. Obviamente a gente puxou o saco para o nosso cliente, mas é uma área de penumbra meio... Sim. Eu nunca tinha parado para pensar nessa hipótese regional. Né, tem muito disso, né? Então, como a gente trabalha hoje, eu estou numa coordenação que cuida de conversar e de ver normativos e instruções para o Brasil inteiro. Então, a gente vê muito essas questões e tem que ter esse olhar um pouco mais caridoso com esse tipo de atividade. Que nem tudo é Grande Vitória. É verdade. Nem tudo é Grande Vitória. Eu falo Grande Vitória, que você vai fazer a avaliação de um apartamento em Vitória ou Vila não. Velha, você fica sorrindo, É né? lógico. Rapaz, Grande Vitória, Não, é se super você fácil. pegar e conseguir traduzir algum atributo de localização para a Grande Vitória, Fechou. você faz tudo, em qualquer Fechou. lugar. Em qualquer É lugar. os que eu acho que até foi falado uma vez que toda startup adora fazer as modelagens de teste, que eu esqueci como é que é o nome, o teste do programa em Vitória, porque tem tudo. É tudo pertinho, tudo certinho, bem delimitado. Então você consegue fazer tudo muito rápido. A mesma coisa a avaliação. E muita gente tem essa ideia de facilidade aqui no estado por causa disso. Mas eu tenho elemento para tudo, eu vou conseguir fazer. Aí cai uma casa em Cariacica, o cara fica... Aí Aí trava. tem que trabalhar. Aí Tem que trava. trabalhar. Ou então pega um aluguel de uma pista. Eu já peguei um aluguel de pista do Detran para fazer. Quando eu tava no Isso estado. é legal também. Aí, não, legal depende, né? Quando você legal. sabe o caminho, que eu já tava na ideia. Agora, então. bicho, se chegar alguém cru, e aí, como é que eu começo? Parceria. Exatamente. Parceria. É o que Chama o funciona. dono da Blaze. Que é daqui de Vitória, né? Que você falou. Exatamente. Calma que nós vamos falar. Melhor, nós vamos apresentar o dono da Blaze hoje. Meu Deus do céu. Exatamente. Hoje Que teremos o dono absurdo. da Blaze. Ele está sentado ali, ó. Dá um oi pra galera. Tudo bem? Olha lá. Depois a gente vai falar. É o dono da Blaze. Pior que ele tá aqui mesmo. Não sei se é o dono da Blaze, mas ele tá Mas aqui. tem alguém ali. Tá, então assim, cara, eu gostei muito. Teve mais algum caso assim, diferentão? Tem casos, mas são casos aí que acontecem em qualquer lugar, mas também já aconteceu lá também de ter, por exemplo, uma vila de casas de um banco, que eu fui avaliar, porque o banco ele tinha lá nos anos 70, 80, para incentivar, né? Deixava lá numa vila de casas lá. E aí eu fui na primeira, na segunda, na terceira, 8 casas. Na 8ª casa eu entrei na casa. O rapaz estava lá, me atendeu e tal. E fiz a avaliação tal. 6 meses depois, o banco, você tem que voltar lá para fazer a avaliação de novo, porque é um levantamento patrimonial. A cada 6 meses, um ano, eles têm que fazer lá. Eu cheguei lá, a mulher, aqui você não entra mais não.
aqui você não entra mais. O ano passado, você entrou aqui sem a minha autorização. Eu falei, não, eu tava aqui. Não, foi meu filho que deixou você entrar aqui, você não entra, não. Aí ela pegou e soltou a corrente do cachorro. É sacanagem Falei, essa do não, cachorro, minha hein? senhora, entenda que... Deixa eu te falar uma Não, coisa. mas olha só, não é bem assim. Eu sou apenas um funcionário. Eu falei assim, cumprindo sobre ordem, né? Não, mas o banco ele já tirou tudo que eu tinha. Eu falei, ai meu Deus. Então eu fui descobrir depois que ela tinha uma briga com o banco, que ela era ex-funcionária. E aí ela saiu do banco e processou o banco e ela não queria sair da casa, entendeu? Então, mas são coisas assim de... Bem esses simples, pequenos essas passagens só, mas nada muito, nunca foi, óbvio que o deslocamento talvez seja a coisa mais interessante lá, Lá, né? lá, Imagino. porque a maioria das cidades tem aeroporto e porto, são as duas, não tem estrada, né? Então as estradas, eu ouvia Hidrovias, falando, as estradas são os rios. Aí você imagina, mentira. Não, é assim. É verdade. É sim, tem barcos que passam o dia inteiro, tem os barcos que eles falam de a jato, que são 2 motores, mas ele é muito mais rápido. Então ele faz um deslocamento, por exemplo, Manaus-Parintins, que seria em 24 horas, ele faz em 12. Nossa. Então ele é muito rápido, ele tem confortável. Alguns são muito confortáveis, com poltrona. Hoje, TV, lanchinho, tem melhor que avião até. Então, essas coisas muito peculiares. É interessante. Eu acho que é uma experiência um pouco diferente. Não, entendeu? Uma sim. experiência diferente de trabalho. Quando você trabalha nessa questão de patrimônio estadual, eu já trabalhei também, ajudei na comissão de avaliações de imóveis aqui do estado. Cara, era cada coisa para avaliar assim que, putz, tinha que arrumar uma saída para fundamentada para você pegar, por exemplo, essa da pista era do Detran e em Venda Nova. Porra, velho. E aí? E aí, faz? irmão? Como é que faz? É. É aluguel. E todo ano tinha que renovar. Até que a gente conseguiu fazer dentro do estado, não sei se vale mais, porque não tinha a ideia de implementação de tantos anos você fazer avaliação. Tinha que fazer avaliação patrimonial todo ano. Aí fizeram algum tipo de dispositivo que aumentou esse prazo. Né? Revalidação, talvez, um revalidação processo e tal, desse. porque as secretarias também não tinham expertise, né? Então mandava tudo para a CGE, que era de patrimônio. Então tinha coisas, por exemplo, tinha um caso que era para avaliar o aluguel da sala onde ficava P2. Aí, tem que ir lá vistoriar. Não, você não pode saber onde é que é. Como é que E é? aí? Eu falei, mas como é que eu vou avaliar? E Não. tem da norma, tem que visitar. Não vai visitar. Exatamente. Você não vai Vai visitar. visitar. Aí eu, putz grila, e agora? Eu falei, não, vamos dar um jeito. A pessoa vai mandar uma foto pra você. Eu pensei que iam vendar você. Não, a pessoa Te vendo, te leva lá, solta. Acho que chegaram a pensar nisso, mas eu falei, não, pô, isso aí Melhor não, né? Melhor não. Mas assim, essa área de patrimônio é boa por causa disso. E caía de tudo. Por exemplo, até eu não sou engenheiro mecânico e tinha que fazer as avaliações da máquinas e equipamentos. Aí não tinha engenheiro mecânico, tinha que licitar. Aí até licitar, já perdi o prazo para fazer o balanço contábil. Nossa. Então aí deu-se a ideia, a gente chegou na ideia do credenciamento. Não deu nenhum engenheiro mecânico. É mesmo? Não deu. Sério? Nenhum. E, cara, o Estado era o que tinha, mas não sei como é que tá agora, como é que eles estão fazendo. Mas o Estado, bicho, tinha muita coisa. Maquinário Olha o nicho de agrícola. mercado aí. É isso que eu ia falar, gente. Oportunidade Ó, de o mercado negócio. aí. Engenheiro Né? mecânico e engenheiro... Agrimensor. Agrimensor. irmão. Ah. Tem muito campo. Tem. É Isso verdade. tem mesmo. Isso tem mesmo. Tem muito campo. A parte de... Eu fiquei sabendo recentemente, eu não sabia que existia essa área, mas a parte de seguro de lavoura. É. Quem faz a avaliação para segurador. Então, cara... E não é lavourazinha de... Não, milhões. Meu milhões irmão, É de uma reais. hortinha, né? É da Real Café. sei lá. Hortinha. Olha o patrocinador aí. Ó. Aí, ó, Real Hortifruti. Café. Real Café. É o café. Vem nós aqui. E tá, aí você cansou de fazer a avaliação, falou, agora eu vou dar aula. Então, na verdade, essa questão dos cursos e eu já tenho uma veia desde de muito tempo lá de querer dar treinamento e fazer, só que antigamente, lá no início dos meus estudos lá, era de aula de CAD, né, de Arc 3D, que era um programa que fazia Sim. maquete eletrônica e tal.
E Mais aí eu um. só migrei. Mais um que gosta de... Eu só migrei para essa parte de treinamento porque tem demanda, e demanda interna mesmo. É gente que trabalha com você no dia a dia e fala, olha, eu não trabalho com você, não ajudo aqui, porque eu não sei trabalhar com isso. Então, vamos organizar uma turma aqui, vamos fazer, mas tem só 5 pessoas. Vamos chamar mais gente de fora lá para vir e tal. E é impressionante como, mesmo dando treinamento e tudo mais, ainda é muito, muito embrionário. Isso ainda tem muito campo para esse tipo de treinamento, né? Tem. No setor público, então, bastante. No setor público, por conta disso tudo que você falou. Tem que licitar, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Até isso aí, já mudou. Agora a gente não trabalha mais com A, trabalha com o B. Vamos licitar para o B, mas não pode ser para esse B, tem que ser genérico, aí perde senão... prazo, né? Aí a gente sofre com isso. E aí, qual software de inferência estatística vai usar? Da turma A, da B ou da C? A gente usa esse. Mas eu não posso dizer que é esse. Tem eu não posso fazer a compra direta. Não sei entendeu? Então a gente sofre com esse tipo de coisa. Mas... Agora tem o R. O R é público. É o R. Então, mas... Estatística, aí quem vai programar aquele troço lá não consegue. Então, aí é que tá. Aí entra uma outra... Tem aquele senso de praticidade, né? A gente quer um negócio que seja mais simples e acaba complicando um pouco mais. Então, dentro dessa estrutura, acabei ministrando curso, aí muito amigo do pessoal de Associação de Engenheiros e IBAP, primeiro lá no Amazonas, depois dando curso em outros lugares, até que um dia um curso de uma empresa aí, que não vou fazer jabaia aqui agora também, me chamou Instagram, viu lá e falou, a gente está com 3 pessoas aqui, a gente resolveu fazer uma seleção, resolveu conversar com você, e eu achei que eles queriam me vender curso. Eu, não quero. Não, a gente queria que você viesse fazer um treinamento com a gente. E é interessante que muita gente que eu tinha oferecido treinamento lá atrás não fez comigo, depois dá print. Eu estou fazendo seu curso. Legal. Não me quis assim? O cara assim, oferecia lá curso, cara, quase gratuito na Associação de Engenheiros. Não sei o que. E hoje eu me inscrevi no curso, é você que está dando treinamento. Eu falei, sou eu lá que estou lá. Mas é assim, eles têm lá o contrato por 5 anos, né? E fica lá passando os cursos e eu vou respondendo fórum e respondendo algumas perguntas lá na web. Lá. É isso que eu faço. E nesse momento agora que as facilidades das ferramentas de tecnologia chegaram na avaliação dando muito mais facilidade, você observa que as pessoas, vou falar rasgadamente, estão mais preguiçosas? Eu já ia perguntar isso. Você ia perguntar também? Porque até bebeu água, né? Porque agora tá virando aquilo que a gente conversou, né, em outro episódio, operador de software, né? Operador de software é diferente de avaliador de imóveis. Você vê, lá atrás, lá em 1990 e tanto, sei lá, em 2000 e tanto, a gente começou a ver um uso bastante acentuado do AutoCAD. Eu lembro que eu dava aula de CAD e eu não podia entregar desenho feito no CAD na faculdade. Tinha que fazer desenho à mão, porque era uma prova que você estava sabendo fazer e tudo mais. E tinha essa dúvida também dos professores, mas você vai virar um operador de CAD só. E também tinha o Eberic lá, todos os softwares lá de cálculo estrutural, que se provou que se o cara fizer aquilo lá e não souber o que ele está fazendo, ele vai fazer uma grande besteira. Eu já vi gente já não sendo processada, mas quando eu trabalhava no escritório lá, na minha primeira atividade de trabalho, de um engenheiro muito amigo nosso lá, que ele fez um projeto, ele estava aprendendo, ele fez todo errado o projeto, e o dono falou assim, olha, te dou 2 opções, ou você para de fazer projeto estrutural, vai aprender para fazer, ou se você continuar sem fazer um curso, eu vou processar você e você vai ter que me pagar tudo. Aí entendeu essa oportunidade. O cara foi gentil ainda. Então, na avaliação de imóveis não é diferente. Eu vejo, por exemplo, vender uma facilidade que não existe. Exatamente. Não existe. Se você tem um campo amostral, por exemplo, como você tem aqui em Vitória, que a gente acabou de discutir, que você tem vários elementos, poxa, dentro de um prédio grande, aí você tem, sei lá, 60 apartamentos, se você tiver 6 à venda e no vizinho, você consegue ainda imaginar, quanto vale? Mais ou menos tanto. Você dá um chute lá, o cara. Mas isso é avaliação? Isso é uma... Entendeu? Você achar valor. É a pergunta que se faz, Exatamente. entendeu?
O Radegás, eu fico dando muito exemplo do Radegás e os meus colegas de trabalho falam que eu puxo muito saco do Radegás, mas ele fala que a opinião até porteiro de prédio dá, ele fala, né? Exatamente. Todo o curso dele ele fala isso. O melhor avaliador de um apartamento de Jardim Camburi se chama porteiro. Exatamente. Você chega e ele fala, sabe tem tudo. apartamento pra vender? Tem um ali, tem ali, tem aqui e tem ali. E quanto tá? Esse tá 530, mas não vale. Não vale. Não vale. Aquele Aquele vale. Aquele tá um pouquinho mais, mas vale. Esse aqui tem ruído. Esse daqui pega o sol, esse aqui não sei o quê. Entendeu? Então, pegar essa expertise do cara é legal, mas isso não significa que você é avaliador. Sim. Então, as pessoas estão mais preguiçosas, tá? Estão mais preguiçosas. Quando você fala de inferência estatística em curso, mas inferência, tem certeza? Aí você fala assim, mas dá para você fazer. Então eu vou querer esse... Você tem a opção 1, a opção 2. A opção E, você diz, não, eu quero a 2. Não sabe nem o que é, entendeu? Então, é óbvio que não são todas as pessoas. Então eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, no fórum de perguntas que eu respondo lá, quando vem perguntas de alunos que você percebe que o cara está entendendo, ele já está desenvolvendo. Porque a pergunta dele já é assim, olha, se meu coeficiente de correlação for 0,72, por que eu não posso usar? Eu nunca... Aí você fala, cara... esse aqui sacou. Esse vale a ele pena. está entendendo, cara. Olha, eu vi que uma variável minha, a ciência assada, eu não posso tirar essa variável. Pô, é sensacional, cara. Fala, cara, é isso aí, cara. Agora, quando o cara vem e fala assim, hoje mesmo eu respondi uma pessoa que me perguntou lá, mas você falou que o intervalo de confiança é 30%. Eu não falei nada disso, mas é 30%, então eu posso tirar 30% dos elementos da amostra. Eu falei, caralho, de onde você está tirando essa ideia? Você entendeu? Desconstruiu totalmente um conceito. Eu falo, gente, então existe realmente uma preguiça dessa. Não são de todos, é claro, mas a gente já começa a encontrar raridades nesse meio, entendeu? Eu vejo também muita busca atual que não tinha antes, né? Por esses cursos, até para uma questão assim de, tem mercado, então, ou então, tipo assim, não quero trabalhar com construção, quero ser perito. Aí você quer ser perito, você vai lá e faz o curso, mas na verdade você só quer o software, você quer aprender a operar o software para você começar a trabalhar logo. Você não quer, de fato, entender, né, o trabalho. Então, eu vejo essa demanda também. Tem. Na perícia, isso é uma coisa que eu sempre busco. O meu módulo lá, normalmente é avaliação, não entro muito no quesito da perícia, porque é tão amplo que você acaba... eu só falo basicamente, se tem a figura tal, tem esse aqui. Mas pensa lá nas organizações Tabajara que tinha lá na década de 90, né? Você está querendo não sei o quê? Sim. Assim, eu vejo muito isso, entendeu? Sim. Assim, você está com problema financeiro, não sei o que lá, tem um campo, não sei o que lá, você pode ser perito. Você quer? Isso. Quero. Você pode ganhar 10 mil por laudo, você pode ganhar 50 mil por laudo, pode ganhar 100 mil por laudo. Basta ter o laudo e você ser capacitado para aquilo. Sim. Agora, se você for trabalhar com justiça gratuita, entrar numa fila e tudo mais, você não vai conseguir isso. Quem vai falar isso para o cidadão que está querendo lá? Aquele que eu estava falando lá fora, para vocês que a gente está fazendo perícia lá no Minha Casa Minha Vida, são 20 unidades, 20 perícias, tudo gratuito. Eu tenho essa cota também de... Cota social, a cota social. Pior que eu falo que é meu dízimo, sabe? Porque não é possível você fazer um laudo e eu não recebi ainda. Não recebi nenhum. R$272. É isso aí. Aí eu falei, Você recebeu gente... Não. Eu falei, não vou dizer não. sim. Alguns eu já recebi. Já recebi. Não, então, Mas entra numa cota. Mas na quantidade do que eu já fiz, que eu já recebi. Não, é isso aqui. eu acho que entra numa coisa meio justiça social, uma Sim, coisa assim que você faz como cota de contribuição. Não, porque se é igual isso daí, que é Minha Casa Minha Vida específica, a gente tá falando, beleza, a gente tá tentando resolver o problema do pessoal. Agora, quando eu vejo o cara que tem uma Dodge Ram, aí eu fico puto, cara. E tem muito disso, né? Tem muito disso. Já. Então, assim, dentro desse cenário aí de quem está atuando do lado de cá e quer participar disso, independente se ganha dinheiro ou se não ganha, uma coisa que eu sempre falo, qualifique-se, cara. Exatamente. Não é o fato de você estar ganhando 200, 300 ou 5 mil reais num laudo ou num documento, não posso chamar de laudo tudo, um documento técnico desse aí, você tem que se especializar, porque uma hora você pode ser convidado a trabalhar em algo muito maior que você não tem musculatura para fazer. Exatamente. Então, o seu momento de desenvolver é fazendo esses laudos de avaliação para caixa, é fazendo essas perícias gratuitas, é sendo assistente em processos um pouco mais simplificados, vai atrás disso. É fácil? Óbvio que não é, né? Lógico que Óbvio que não é. Uma das primeiras avaliações para a justiça gratuita que eu fiz, eu era estagiário ainda. Foi a primeira vez que eu vi negócio de faz servidão. Servidão administrativa. E um dos preparantes estava querendo justamente isso, e tinha que avaliar isso. Então, foi uma situação difícil, um terreninho pequenininho.
uma briga de vizinhos, que ia ter, mas tinha que avaliar aquilo ali. Então, achar o embasamento para aquilo era gratuito, foi trabalhoso, tinha as partes estavam ríspidas entre si, eu era só estagiário, obviamente o Luciano estava na frente, mas foi uma experiência muito grande, que já... O que Desperta, acontece? né? E tem outra assim, essa experiência aqui, essa solução, eu consigo destrinchar para um negócio maior num negócio lá na frente. E os caras não conseguem chegar a isso, eles só querem saber do cara ganhando 15 mil por mês. Exatamente. Não sabe que tem norma, não sabe que tem que estudar, que tem que interpretar. É que, na verdade, tem muito livro, muita leitura. Leitura técnica aprofundada mesmo. É que a gente tem aí o Instagram, as redes sociais todas que são impulsionadores de conhecimento e tudo mais, eles têm um papel fundamental nisso e não deixar a coisa desandar para fazer uma ideia de facilidade. Tem um professor Acácio, que é um perito do Rio de Janeiro, muito sério, ele sempre coloca isso. Ele teve lá outro dia, ele negou fazer uma perícia de 170 mil reais, se eu não me engano, porque ele fez um orçamento de 300 ou 400 mil reais e o outro lado falou, não, a gente só paga tanto. Ele falou, olha, muito obrigado e tal, mas pela complexidade do trabalho tem que ser assim, assim, assado. Eu acho muito legal isso, o cara ter maturidade intelectual para falar assim, por mais que eu precise, não é? Por mais que eu precise, por mais que eu goste de aferir dinheiro e tudo mais, eu não vou fazer isso aqui colocando minha carreira em risco por conta desse. Né? E é uma grana alta, se pensar 100 e tantos mil reais. Não é um negócio que esquece. Não é assim, mas tem que estudar para ver se vale a pena ou não, até onde você vai, né? Exatamente. Ali de vez em quando fica com raiva de mim que os gratuitos eu aceito. Aí quando eu aceito, eu descobri, tem que fazer topografia. Eu fico. Só que eu falei, calma, vamos devagar. Calma. Eu também sou. Porque a topografia vai e pega tudo. Pega tudo mesmo. Eu tenho. E aí você tem que convencer uma outra pessoa que tem um espírito igual ao seu para fazer. Eu peguei esse aí também. Mas aí é aquele negócio, né? No nosso caso, como a gente já está estabelecido, hoje a assistência gratuita é um contrapeso daquilo que a gente é nomeado. Sim. Então, eu já não já estamos num estágio que, assim, só se for um negócio muito complexo, né? E existe desapropriações complexas, situações de risco, desabamento. Pô, uma casa num barranco, para você saber a estabilidade daquele talude, não é olhando assim... Eu acho que é, né? Aí gasta. Não, aí gasta, cara. Você gasta com ensaio, você gasta com software, você gasta com topografia. É diferente. Aí não, aí tem que ser... A gente tá até com um nomeado que a gente pediu implemento. Olha, não dá. Meu trabalho é de graça, mas dos outros. Que era negócio de estabilidade, é de estabilidade de talude. Mesma coisa. Não dá. É muito complexo, né? É muito complexo. E os 2.500, que é o máximo da tabela do CNJ, não alcança. Não alcança. Esse é um problema. E hoje também os advogados pegaram uma manha também, principalmente em São Paulo, que tem o limite inferior lá do não é só mínimo São Paulo, do trabalho lá. Não, mas isso em todo. Em todo. É direto. Todo. Não, esse aqui, o cara já tem uma prontinha já. Prontinha dizendo, olha, mas eu falei, não é possível. Então São Paulo fez escola. Eu falei, caramba, cara, os advogados lá estão... Todos lá eles pedem R$5.400, que é o teto. Eles falam, esse aqui. Nossa. Eu falei, caramba, cara, os caras são ligeiros, né? A gente vai aprender também. Não, uma hora aprende, né? Tem que corrigir a tabela, né? Tem que corrigir a tabela. É uma luta para corrigir. Mas voltando para essa questão de avaliação, né, de estudo, da importância de se qualificar, de estudar a norma, de ler livro técnico, a gente, né, no nosso trabalho, a gente pega muitos erros grotescos de avaliação. Você já deve ter pego também, né? Vários erros assim que você ficou, não é possível que essa pessoa é avaliadora de imóveis. Você tem algum caso assim para contar? A gente tem vários, né? É que eu estava falando com o Léo antes do programa começar. Eu trabalho na secretaria que a gente homologa laudo de avaliação. Então, a gente recebe os laudos profissionais para ver se está ok e dá o de acordo para seguir o processo. E houve, nos últimos anos, um processo de aquisição de imóveis. É um programa PAI que tem lá o site lá direitinho, lá, Imóveis da União, lá, né? Ainda está no ar, ainda é uma lei, então continua. Então, tem vários imóveis que podem ser comprados. E para comprar, você contrata um profissional que tem que ter, não é um credenciado, mas ele tem que ter minimamente as atribuições que tem um credenciado da Caixa, do Banco do Brasil, é similar. Ele tem que comprovar que ele tem conhecimento técnico através de curso, laudo pronto, o que quer que seja, ele tem que apresentar isso lá.
e aí submete a análise do meu amigo. Aí vem aquela história assim de quem avalia não vende, quem vende não avalia. Bicho, E aí assim, olha, eu preciso comprar esse carro aqui. Diz para vou contratar você vai dizer para mim que esse carro vale tanto. O cara vai, Nossa. ele vai e faz. Aí você descobre, né? Porque tem regramento também Sim. a gente precisa que tenha os elementos da amostra todos com forma de rastrear e tudo mais. A gente pesquisa e fala, olha, a equação sua não está batendo aqui, simples assim, não bate. Aí você vai fazer isso, olha, não está dando aqui, não adianta mascarar, né? Rapaz. A gente conhece pouco, então tem disso, sabe? Tem disso. É óbvio que não é sempre, eu estou falando isso em nível nacional, estou falando aqui, né? Acontece, Não, aqui não acontece esse tipo não. de coisa. Acontece muito. Rapaz, eu tenho um em Milemate, eu já te contei isso já. E eu trabalhando também no governo do estado, o cara... Esse eu já sei. você sabe o que Vai é. beber água. Ele ganhou uma licitação para fazer um serviço de aluguel no interior. Aluguel e venda de um imóvel no interior para um determinado órgão público. E, cara, eu fiquei impressionado que a primeira vez que o cara entregou, ele pegou aquele livro do Abraman, saiu aplicando as fórmulas lá e Certo. tchau. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, não é assim. Tal. Aí ele ainda pegou o livro da Abraman que estava com a norma de 56, 46. Falei, cara, presta atenção, né? Vai, não é por aí, você tem que fazer desse jeito aqui. Aí, beleza. 4 dias depois, o laudo tava lá na minha mesa de novo. Falei, porra. O cara O cara é rápido. Ou o cara contratou alguém para fazer junto para ele, ótimo, beleza, ok. Vamos lá. Aí eu comecei a olhar, eu li essa pesquisa, 60 elementos de venda e aluguel em Barra de São Francisco. Eu, caralho, O cara é bom. O cara é bom. o cara é Tinha um top. banco de dados top já. doido, né? Para entregar, ele provavelmente Sim. pegou alguém da caixa e tal. É. E eu fui vendo que o padrãozinho de escrita tava muito bonitinho, porque a gente sabe que pesquisa. Você, instagraneiro. Os endereços e a forma de localização é da cabeça do engenheiro, é tudo zoneado, entendeu? Se você não tem um mapinha agora com o Google, é tudo escrito, cada um escreve de uma vez, você vai alimentando o banco de dados. Sim. Mas tá tudo muito certinho. Os telefones fixos de todo mundo, nome e sobrenome. Eu falei, não, Pera aí. algo está errado. Você desconfiou um pouquinho ali. Liguei para a pessoa que estava lá. A senhora é corretor? O senhor é corretor? Não, não sou corretor, não. Não, mas é porque eu estou vendo aqui um Contato, um né? contato Como aqui que o corretor. senhor está vendendo uma casa na rua tal. Não, não estou vendendo, não. Eu moro nessa casa. Eu, não, mas você está falando que o senhor está vendendo ou alugando? Eu? Não. Aí peguei o outro, mesma coisa. O outro, mesma coisa. O outro, mesma coisa. Até que eu cheguei num e a pessoa falou, não, teve uma menina aqui que perguntou para mim Pegou os dados, né? se eu fosse vender a minha Ah, casa meu Deus do céu. ou se eu fosse alugar, por quanto seria? E eu falei para ela, mas eu não tô vendendo não. Não, eu moro aqui e tal. Todos isso. O que o cara fez? Inventou. Pegou uma pessoa, andou na região, batendo na porta. Se você fosse vender. Como se se fosse você uma fosse- pesquisa ali. Entendi. Pesquisa de satisfação. Ibope. É. Rapaz, quando eu olhei aquilo, eu falei, não. Aí ele montou Ele montou, uma cara. amostra. É, isso é um perigo, hein? Isso é Aí eu sério. virei pro cara e sério. falei, deixa eu te falar uma coisa. Rasga isso aqui e sai correndo antes que eu... Existe. Porque se você continuar com isso aqui, você pode até ser preso, cara. É. Porque você tá fazendo, né? Aí desistiu, saiu fora. Porque um trabalho que o cara teve, velho. 60 em bater, convencer a pessoa a falar. E não, não foi o 60 que falou, deve ter passado por uns 300. Com certeza, pra ele filtrar 60, né? Caraca, bicho, eu falei, muito artista, velho. É, Muito artista. Tem umas nesse técnicas. nível não, mas assim... Esse nível, esse é o mais esse me hard que eu impactou, conheço cara. Esse foi o também. mais hard. Esse é o mais hard que eu Eu conheço. já vi outros assim, o cara misturar casa com sala. Já vi também. Não, às vezes tem erro que você percebe que o cara errou mesmo ali, Ah, né? não, eu já vi um assim, tipo assim, sei lá, eram vários imóveis no mesmo quintal, e aí tem uma salinha, assim, um imóvelzinho que era tipo um depósito, aí o cara falar que aquilo também era uma casa, como sei o quê, porque era um depósito com banheiro. Aí querer avaliar como se fosse um quarto, um negócio, alguma coisa assim. Então, tipo, isso eu já vi. Sim. Mas aí dá pra poder desclassificar e tal. Agora, nesse nível hard. Esse foi assim, esse foi o mais que eu hard que eu já mais peguei, conheço, cara. que eu É, conheço. uma briga que a gente tem muito grande é a briga com... Briga não, mas é um desafio de convencimento é com os corretores. Polêmica! Você bota a musiquinha Não, do eu não vou polemizar não, porque uma vez eu dei uma entrevista no SBT aqui no programa e o
presidente do Cresce pediu direito da resposta lá. Aí foi uma polêmica. Não divulgou o nosso ligaram lá para Brasília, para minha chefe. Lá, foram lá, o presidente do Confesse foi falar com ela lá. Mas eu falei, olha, ele não entendeu o que eu falei. O que eu falei é assim... A pergunta o corretor pode fazer laudo de avaliação? Eu falei, olha... A sua opinião vai ser a mesma da minha. Assim, vamos lá. Eu não estou dizendo que o corretor não possa fazer avaliação de imóvel. Qualquer um pode fazer avaliação de imóveis. Gente, a gente porém, viu que arquiteto pode fazer avaliação de imóveis. Eu sou arquiteto, ele é arquiteto. Sim, só que o que acontece? Dentro de um regramento institucional que existe dentro dos bancos, os bancos falam, olha, para que seja feito o laudo de avaliação, eu só aceito que seja assim, esse assado. E neste formato, o banco, ele escolhe lá. Então, tem regramento para isso? Tem. Quando eles puderem aceitar, quando eles conseguirem convencê-los lá, aí eu mudo isso. Enquanto, por exemplo, uma convidada de vocês, a colega nossa, Camila, ela tem uma opinião completamente diferente. Ela fala assim, olha, se o corretor de imóveis fizer um documento tão bom quanto um arquiteto engenheiro, para mim, é a mesma coisa. Eu falei, cara, faz sentido isso que ela falou. Entendeu? E por isso que eu sempre falo, quando eu vou dar treinamento, eu falo, cara, faça um documento mais qualificado possível, porque não tenha contestação. Eu tenho essa opinião também. Eu também. Se fizer dentro das normas. Faça. Eu já fui... Agora está na época de cancelamento, então provavelmente, se alguém ver... Cara, a minha opinião é essa. Tipo assim, hoje o que barra o corretor de imóveis de fazer a avaliação é a norma técnica que está falando que só pode engenheiros e arquitetos. O dia que poder de barganha e convencimento lá passar, acabou. Basta lembrar que fora do país, você tem que, por exemplo, em Portugal, você tem que ter o registro no conselho de imóveis, né? Isso, comissão exatamente. de imóveis lá. E lá pode ser advogado, pode fazer, economista. Sim. Mas aí o cara só trabalha com isso. Aí tem os para partilha. Então, assim... Aqui o que eu vejo é o seguinte... eu não sou avesso a essa ideia. Eu só acho que é o seguinte, se existe... Vamos esquecer da qualificação profissional do cara. Em qualquer um que seja. Se ele consegue entregar um produto de qualidade, ótimo. Eu não vejo problema nisso. O grande problema é que a gente tem engenheiros e arquitetos que às vezes entregam laudos horrorosos. Péssimos. Você fala, gente, o que é isso aqui? E corretores que entregam laudos muito bons. Você fala, pô... Eu já vi engenheiro entregando parecer mercadológico. Não, já vi também, direto. Então aí, fala assim, pelo amor de Deus, né, irmão? você me sacaneia, assim, eu tento defender a classe e você me faz isso. Então, é assim, eu vejo muito por esse prisma também, entendeu? Então, sempre que eu posso falar assim, cara, consegue usar inferência estatística? Usa, cara. Usa, porque talvez dê menos condições de discussão, de briga, de argumentação. Num evento ano passado, acho que foi ano passado, na Escola Magistratura lá de São Paulo, fui lá um dia lá no IBAP lá, e aí um dos desembargadores falou assim, olha, quando não há conflito, se eu preciso apenas saber o valor de alguma coisa, eu mando para corretor fazer. Ela falou, se não, agora ele falou, se tiver a possibilidade de ter algum conflito, eu chamo algum engenheiro e arquiteto que trabalha com inferência estatística. Porque é assim, ele falou, se eu perguntar para vocês a diferença básica, ele falando lá, não sou eu, a diferença básica que existe entre os profissionais dessas áreas é que se eu perguntar para o engenheiro, por que esse valor você colocou aqui, que é 755 mil? Ele vai falar assim para mim, é porque a área desse apartamento é um pouco menor do que os elementos que eu pesquisei, a cozinha desse está no estado de conservação. Ele vai me descrever isso de maneira que eu vou falar, faz sentido. Se eu perguntar, ele falou assim, em tese é isso. Se eu perguntar para um corretor o que é, porque é. Porque na região esse é o preço que é. Então, assim, não tem uma consistência, uma maturidade que ele consiga falar assim, olha, não resiste. Ele falou, se a pessoa falou, olha, mas se eu tirar o elemento cozinha aqui, vai mudar alguma coisa? Não. Ele falou, como não? Como não, irmão? Você entendeu? Então, são esses elementos que a gente vai buscando o máximo de informações de variáveis, estado de conservação. Eu uso como exemplo imóveis do interior, avaliações de imóvel rural. Um cara da região sabe o preço do hectare, mas o preço da fazenda que ela produz, cara, é complexo. Não é qualquer um que faz, complexo. Não. É estudo econômico. Se você for botar no papel, é estudo econômico. Exatamente. Então, o engenheiro vai conseguir fazer, um economista, se souber, um contador, talvez. Mas é um estudo, porque você vai chegar para o cara e assim, essa fazenda vale 1 milhão, a do lado vale 4, por quê? Qual a diferença? Essa aqui é menor que essa. O que uma produz e a outra não produz. Exatamente. Então, assim, essa é a diferença de uma opinião, né? Uma opinião para um laudo, tem um documento técnico.
Então, a minha opinião é a mesma da Camila. Também. Talvez eu estou sendo muito progressista nessa ideia, mas porque, cara, uma hora essa restrição dentro da norma vai cair, não se engane. Uma hora, os bancos já não querem mais fazer avaliação com engenheiro. Já quer fazer, já tem resolução do Bacen, vai fazer avaliação remota. E aí? Então, essa resolução do Bacen pegou a gente assim desprevenido. Mas já era ventilado. Já era, mas quando o Bacen vai e escreve... Aí ferrou. Aí pergunta assim, mas por que o Bacen tem que escrever um normativo desse? Não faço a menor ideia. Porque o banco é o maior contratante e ele define? Não, quem define é a norma, né? Então, eu acho que isso ficou muito desencontrado. Não, ficou em conflito. Né? Ficou em conflito. Os bancos... Foi quem que falou? Acho que foi no simpósio que você fez, amigo. Foi isso, ele exatamente. Falou assim, o lobby das startups, eu não sei o que, de avaliações em massa é muito grande, cara, para passar. O cara vende o software. Uhum. A gente teve uma reunião lá atrás com um professor que falou isso daí. Que aquela semana foi muito intensa. Teve acho que Zap Imóveis, FIPZAP, um desses índices aí, que fez uma apresentação para nós. E eles desafiavam a gente para pegar um imóvel que eles avaliavam em menos de 5 minutos, um imóvel. Qualquer imóvel. Aí eu falei, tá, legal. Ele fez os exemplos. A gente estava numa videoconferência e fez Centro Urbano de São Paulo, Centro de São Paulo, tal, né, mais ou menos nessa comparação. Era só estatística. Então, como ele tinha um banco de dados enorme, eu não sei se vocês lembram na época da instalação do Zap e tudo mais, ele fazia você, se você tem um imóvel, ele chamava você para inserir dados. Para ele ficar... ele tinha... A base de dados deles realmente muito grande. E eles conseguem fazer uma inferência lá nesses centros urbanos, até consegue. Variável a distância do metrô, variável disso e tudo mais. Não tem sensibilidade nenhuma lá, não está falando. É tudo que você preenche de formulário. Qual é o estado de conservação? É assim. O valor médio é tanto, tanto, tanto. Legal, para você ter uma ideia de valor, eu acho perfeito. Mas daí, para você caminhar para uma avaliação, cadê a sensibilidade para saber se tem uma deficiência ou um problema estrutural que não está aparecendo? Que não está aparecendo. Então dá pra porque você vai ter fotos ali, por exemplo, de dentro do apartamento, mas como é que está a condição do prédio como no centro de Vitória. E aí? Travou. Exatamente. E aí? Não, e aí você pega percolação, sei lá, qualquer elemento de patologia que você tem, por mínimo que seja, que vai definir se aquele imóvel vale tudo aquilo ou não vale, ou está próximo à inundação. Onde que está isso estabelecido no processo? Tem umas empresas, acho que é a Getex, uma empresa canadense ou holandesa, eu não lembro, que os estudos de avaliação deles são dessa forma aí. Grandes bases de dados, mas com foco na sensibilidade regional, nas diferenciações. É holandesa, eu esqueci. Eu vou até botar o link embaixo para vocês verem. Aí é um processo mais automático, obviamente. Mas mais qualificado. Mas muito mais qualificado. Inclusive, ele faz cruzamento de dados, de outros tipos de dados. Por exemplo, de consumo, concentração por horário, várias coisas. E aí ele consegue trazer, mas a venda dele não é para banco o laudo, não. É para o empreendedor. Sim. Vai falar, esse terreno vale tanto. Estudo de viabilidade. Exatamente. Isso é importante. É estatístico, é robotizado, mas é muito mais profundo. As camadas são mais profundas. Então, assim, é achismo, tá? Do mesmo jeito que você entende que vai chegar num determinado nível que vai se romper esse problema que a gente tem, esse paradigma de engenheiros, arquitetos, corretores e tudo mais, eu entendo que vai chegar num determinado momento que a automatização desses sistemas vai fazer com que a gente não se preocupe mais com R, com o fator isso, com o fator aquilo e tudo mais. Então, eu acho que um dia chega nesse nível. Porém, eu acho que tem muito caminho a percorrer até lá. Tem muito caminho, porque hoje ainda a gente está numa questão de inteligência artificial que as pessoas estão falando de inteligência artificial associada a uma série de coisas e tem muita gente que é analfabeto. Tem lugar que a internet nem chega. Exatamente. E não só analfabeto digital, como é analfabeto funcional mesmo, de conseguir interpretar um texto. Entendeu? Então você pega, por exemplo, um processo de uma perícia, por exemplo, e tenta não lê-lo para fazer. Eu vou só para os 45 do segundo tempo para ver. Eu tenho que fazer avaliação. Não, ele não está pedindo avaliação do imóvel. Ele está pedindo apenas que você diga se aquela divisa é ali mesmo ou se é um metro para a direita. Exatamente. É isso?
Rapaz, está escrito aqui. Você Eu não não leu, vi. não? Não vi, não. Não vi. E você vai lá e não, porque é assim, porque é assado. Então, eu acho que ainda tem uma caminhada muito grande. É óbvio que isso tudo é muito importante para estudo de viabilidade, gestão patrimonial, territorial, é extremamente importante. Onde que eu vou colocar o dinheiro numa cidade, por exemplo? Eu vou colocar onde tem mais, onde tem menos, mas como ferramenta de gestão, tudo bem. Agora, Isso. como ferramenta de avaliação pontual para nós, pode ser uma das ferramentas, mas a gente usar isso como uma grande verdade Não. pode ser um Foi o problema. que o professor falou. Ele falou, ó, tudo bem, para esses seriados, beleza, mas ainda vai ter a oca do índio para avaliar. Exatamente. E aí, quem vai lá aí? ver? Quem vai pegar 8 horas de barco e vai lá ver? Vai lá. Isso é uma questão mais complexa, né? Uma questão mais Ainda complexa. vai ter uma indústria para avaliar. É. Ainda vai ter Com particularidades da própria indústria. Um hotel até que você tem dados, tá? Tudo bem. Mas você tem as particularidades. E aí é o que o Radegais fala. A avaliação imobiliária vai passar por uma transformação onde o que vai ficar mesmo são os objetos intangíveis, Isso. as avaliações econômicas, isso daí é que vai continuar. Porque é o complexo que a máquina ainda não tem, não vai ter expertise e acessibilidade para analisar. Para poder analisar. Que eu acho, né? Eu acho. Achismos. também. Achismos. A gente ora também pra gente não perder nossos empregos. Né? Não, mas aí Sendo substituído. aí tá a expertise do cara que não é do Instagram. Exatamente. Não é. O que é? Bicho. Espumeiro vai ser a primeira a rodar. Rapaz, o primeiro vai rodar. Cara, se especialize. Você viu aqui o currículo, né? Se qualifique. Se qualifique, procure outras áreas. Né? Porque... Acho que é só pegar, faz o curso correndo, pega o diploma, vai lá e compra um X10, um X-Renda da vida e vai, agora eu vou fazer. Eu falei que parceria, eu falei essa dica foi muito boa. Cara, parceria não faz e mentoria. sozinho, com a Camila a gente falou isso também, porque o pessoal as meninas do DOL dão mentoria também. Trabalham bem Então, com isso. Mentoria, parceria, para você aprender. Exatamente. E bater em porta de banco também para aprender, você viu lá, né? Mas eu ia fazer um curso de não se credencie. Porque assim, tem várias outras coisas pra você fazer. Gente, o Léo, eu acho que nasceu com uma aquariana, assim. Eu achava que eu era aquariana, mas o Léo, sabe por quê? meio... Porque assim, é o que eu te falo, você pensa só no credenciamento, cara, tem várias outras coisas pra você fazer. Tem. Não, pior que não é desmerecendo, eu só ia fazer isso como título chamativo. Ah. Exatamente porque você tem diversas coisas pra fazer. Então, tem um mercado que eu acho interessante. Polêmica, faz aí o barulhinho da polêmica. Polêmica! Tan, 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 tan. Quanto as pessoas pagam de IPTU em alguns trechos da cidade, por exemplo? Isso é polêmico demais. Isso é polêmico. Polêmico. Isso é polêmico. E esse é o mercado A gente pega bastante. Muita, a gente pega interessante? muito. Muito. E aí eu vou te falar. Revisional de IPTU. Revisional de pega IPTU. Por muito que, isso. que o revisional de IPTU tem que ser visto e tem que ser respeitado? Você faz a planta de valores do município baseado no lote padrão. Qual o lote padrão? Depende da área da cidade. Pode ser 250, pode ser 125, sei lá. O loteamento foi implantado para 125 metros há 10 anos atrás, porque era um lote mínimo e tudo mais. O cara tem 450 metros de terreno. Por que ele tem que pagar o mesmo IPTU do que aquele que está lá? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Por quê? Vamos rever esse... mas ele tem que pagar menos, não sei... A gente tem que tirar também do servidor público o espírito de justiceiro, às vezes, que a gente tem que falar, não, aqui ninguém vai pagar menos, todos têm que pagar mais. Tal. Não, você não está trazendo dano ao erário. Se isso for para a justiça, se for para uma discussão, pode custar mais caro para o órgão onde você trabalha. Sim. Então, analise de forma correta. Tire essa coisa aqui. Então, se existe, por exemplo, um lote padrão óbvio que cada caso é um caso, vocês sabem muito bem disso. Se o cara tem um lote atípico, um lote maior e tudo mais, ele pode sim passar por um processo de revisão de taxa. É básico, isso em qualquer lugar do mundo existe isso. Aí o cara faz o processo e ele vê lá, consegui baixar de X mil reais que eu pago, eu estou pagando 10% disso. Então, onde vem a questão da oportunidade por descredencie-se? Se você trabalhar com isso, você pode trabalhar, por exemplo, sem um valor fixo para isso, trabalha com aquela taxa de a taxa de sucesso. Cobra do cara assim, em cima do que você conseguir, eu te cobro o primeiro ano, você vai ter para sempre. Advogados vão fazer isso. Não tem problema nenhum. É um projeto de risco que você vai fazer. Quantos projetos de risco eu, como arquiteto, né? A gente já fez na vida, né? Sim, a gente está em alguns aí. Alguns Estamos em alguns
anos vida aí. é um grande risco, né? Exatamente. Olha, estou com um terreno lá, será que você não consegue fazer um estudo para mim? Porque eu quero ver Eu vou seu carro. falar, Ah, assistência vamos lá. técnica, é isso. A gente tem algumas Exatamente. assistência técnica daí. Várias, É. a Não gente rola tem isso. Então, por que não? É óbvio que em uns você vai ter sucesso, em outros não. Sim. Mas se você descobre a forma de se fazer Ó, isso, vou você dar- pode virar uma referência Vou dar nisso. um pulo de gato, que a gente pegou recentemente, revisionado de PTU. Numa determinada cidade, a gente não vai falar porque está indo em justiça. Numa determinada cidade, o cara tem uma área grande, uns 2 mil metros, 5 mil, e que parte da área dele, quase que toda, tá com uma PP e ZPA. Isso foi um puta Foi- estudo. Putz, cara. Foi um A- puta estudo. A gente ia até colocar esse estudo lá no Cobrap, só que a gente não teve tempo de Não teve escrever. tempo de formalizar Mas o qual artigo foi a pra pegada? apresentar. Qual foi a pegada? Área urbana, altamente adensada, a área dele está em APP por conta de uma lagoa. Uhum. Aquela lagoa é de subsistência de pescadores da região. A minha questão é, ele paga um IPTU muito grande, porque a área está próxima de uma área de valorização imobiliária, Uhum. só que ele não vai desmatar, não vai fazer, não pode também. É. Só que ele mantém aquilo dali, e se a mata dali sair, o lago perde. Então, na verdade, a prefeitura tinha que estar pagando ele. Exatamente. Ou isentando. Então, a linha de ideia que a gente traçou foi essas questões, que foi até baseado um pouco no trabalho do Comarela, que ganhou. Uhum. Porque é exatamente isso. E aí, porra, ele está pagando IPTU, ok, que é por conta... O IPTU a gente sabe que é um imposto por conta de infraestrutura, mas é a compensação ambiental que ele está Exatamente. suportando Exatamente. por segurar aquilo dali. Exatamente. Que reflete na infraestrutura Reflete ali. urbana. Ah, Sim. legalmente ele não pode desmatar? Realmente não, mas o ônus de manter aquilo dali é dele. É. E aí? Ele Pô, gasta. foi top. A gente vai escrever ainda, né? Você que ficou de escrever. Não tive tempo. Ah, a ideia foi sua? Não, a ideia não foi minha, Ah, não. não foi A minha, ideia não Vocês vão pro Cobrap, então, né? Nós Porque vamos, cê- nós vamos, então, nós vamos. vamos todos, vamos todos. Não, nós vamos mesmo. Não, eu também vou, Ele já também paguei isso. vai, Vou, ele também vai. vamos todos. Então, é um nicho, descredencie-se. Eu sou favorável também, se for para ficar só sendo aquele cara que faz o mesmo, você vai desencantar da área. Você vai falar, Exatamente. cara, Sim, virei... João, é isso que você vai falar. Se você pegar só... Agora, isso é desafiador. Isso você, cada caso desse é um caso diferente, que tem argumentações técnicas diferentes, Exatamente. viabilidade técnica diferente. Você pode, de repente, olhar e falar para o seu cliente, olha, infelizmente isso aqui não dá, Sim. não. Exatamente. Se mexer com isso aqui, você pode até aumentar o valor que você tem que pagar no mês. Não, chegamos nisso. Teve um cara que pegou e tinha... Não, fala não. vou falar. Tinha uns 10 ou 15 imóveis. Ele falou, não, eu tô pagando muito. Eu falei, não, cara, eu vou fazer só um teste aqui pra você, tá? A gente só fez uma projeção e falei, ó, se for fazer, cara... Se você for mexer nisso, vai piorar. E eu te falo o seguinte, ó. Você não vende o seu imóvel pelo que você quer. Exatamente. Você não vende. É. Não vende, então não dá. Aí É. desistiu, foi procurar outro. O que a gente fala pô, seria muito fácil falar, não, vamos pegar, eu faço a avaliação para você, tantos mil por cada imóvel e chega lá, o cara gastou dinheiro à toa. Não vale a pena. Então acho que tem que ter essa responsabilidade. Isso é né? desastroso. Mas é a oportunidade de mercado. E assim, eu acredito que hoje, com esse mercado tão expandido que tem, de muitas pessoas fazendo avaliação, existe um problema muito sério só que eu vejo nessa questão de engenheiros, arquitetos, naquele negócio de quem avalia não vende, quem vende não avalia. É que existe muito o desejo da pessoa, quando está colocando o imóvel à venda, que o imóvel seja o mais valorizado possível. Então, quando ela te contrata para saber quanto vale realmente, ela não está preparada para Sim, receber normalmente a informação. Eu fiz um trabalho aí extra um tempo atrás, numa família, uns 4 irmãos, e aí a gente fez uma videoconferência para eu explicar para eles por que o imóvel estava tão baixo, o valor que estava lá. E eles imaginavam que o imóvel valesse 4 vezes mais do que valia. Nossa. Eu falei, mas não dá para Não valer dá. isso aqui, não chega. Não, mas tem. Eu falei assim, quantas propostas vocês receberam nesse valor que vocês estão pensando? Aí uma das irmãs que estava mais coerente naquela falou, nenhuma. Eu falei, se você baixasse 20%, a gente baixou 20%. E quantas propostas vocês receberam? Nenhuma. Mas todo mundo lá fala que vale. Eu falei, sim, mas ninguém vende. Ninguém quer comprar isso. Todo mundo fala que vale, mas ninguém vende. É o sonho de ter um terreno na beira da praia, mas e aí, vale? Você paga aquilo lá? São casos bem específicos da pessoa que... Quanto vale isso aqui? Tanto, tá aqui. Eu nunca presenciei um negócio desse. Assim. Diz que existe, mas... Então ficou um caso tem muito sério. O pai do Stroll.
Lance Stroll, Ah, Da Fórmula 1. da Fórmula 1. ah, sim. Você ouviu essa Não, história? essa Não? eu não O conheço, pai não. dele é milionário, lá do Canadá. Ramo de petróleo, sei lá que porra. Agora é dono até Dono da escuderia onde o escuderia filho- que Não ele- da Blaze, que o da Blaze tá aqui. Não, Não, da Blaze tá ali, nós vamos falar daqui a pouco É. o dono da Blaze. Ele chegou e foi num hotel, aí comeu uma carne que ele Foi. adorou. Ah, Foi. Aí ele Da pegou, fazenda, né? aí ele pegou bem assim e foi saber do cara. Primeiro ele queria comprar o hotel para poder comer aquela carne. Aí o cara falou: "Não, essa carne aqui vem de um da fornecedor da fazenda não sei tal". da onde. Ele comprou chegou a lá e fazenda, comprou a fazenda. pra ele Mas poder ele comer dessa ele carne. não chegou, ele chegou desse jeito. Quanto é que vale? Tanto. Beleza, então. É. mas aí. são Eu acho que carnes valia a típicas, carne, né? Eu acho que deve ser uma boa carne. Deve Devia ser tá no uma- ponto bem passadinho pra ele lá, né? Pô, senhora carne. Porra, tá louco, velho. Quantas vezes na vida a gente não quer comprar também? Não É, tem só. eu vou lá na fazenda, lá, comprar a fazenda. Não tô nem na frisa ali. Mas nesse aspecto, assim, talvez as pessoas também não estejam preparadas Sim. para esse não afago no ego que a gente faz, né? Porque a gente tem que aprender também, fala a gente, eu tenho que aprender, vocês também, a não ser muito incisivos também, Sim. ter Sim. mais um jeito, assim, que eu tenho que desenvolver. Eu Principalmente sei quando que é você um está trabalho lidando sério. assim, nesse âmbito, né, da assistência técnica ali, que já está em juízo ou vai para perícia, alguma coisa, a pessoa já está com Desapropriação. desejo, já está com desapropriação que Desapropriação. ela não estava esperando, então ela tinha planos, outros planos ali, muda tudo. Desapropriação é aquela casa valia 100 mil. Isso. No momento que o cara fala que vai tirar o cara de lá, já é uma liquidação forçada. Porra, não vai vender. Exatamente. Então, e aí, essa eu sensibilidade. não ia vender, O computador vocês vai que vão fazer passar por essas- aqui. Não tem como, É. né? Então, assim, tem Então, que ter calma, essa... espumeiros. Ainda tem esperança pra vocês. Calma, Só estudar. Léo Coimbra, te amo. Pô, cara, o papo foi top. Você tem que voltar mais vezes, bicho. Verdade. A gente tem que pegar Fica uns à casos mais disposição. específicos Você é um, aí de avaliação. retirante, fica pra lá, pra cá, pra lá. Fico aí. Quando é que você voltar de novo, a gente vai marcar um outro aqui É. com a Só as Tatá e com a vantagens do Camila. home office, né? As vantagens do teletrabalho é isso, que você pode estar onde for. Nem o chefe descobre onde você está, né? Seu chefe vai descobrir agora que você veio aqui gravar um podcast. Mas eu avisei, só falei, olha, tal hora, eu vou O estar chefe fora. não sabe Tal. que você é o dono da Blaze. Não sabe. Na verdade, nem eu sei que eu sou, eu vou descobrir agora. Pô, cara, o papo foi top. Eu sabia que ia ser... Pô, a gente traz os convidados de primeira, bicho. certeza. É massa demais. E não é entrevista, é conversa. É. Eu vi você falando lá em entrevista, é bate-papo. E, cara, a gente fala, pô, muito obrigado. Faltou o violão, da próxima vez você Não, eu bota vou trazer o violão, eu vou trazer. E faz um solo bacana, não venha com solinho sem vergonha, não. Não, eu hein? vou fazer um... Tchenco, tchenco, tchenco. Toin, 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 toin. Ó, cara, muito obrigado, bicho. Obrigado A conversa vocês. prazerosa, a gente já queria falar com você há muito tempo. O negócio é agenda mesmo, porque a gente trabalha, né? É. Pode parecer Pode que não, mas a gente parecer que trabalha. não, mas a gente trabalha lá no Bruno. É, lá no Bruno. E... o da Intringe ou o Bruno Lemão? Nossa, agora é muito Bruno. É porque o Bruno é onde a gente trabalha, que a gente não fala o nome gente de não onde a gente fala trabalha. da nossa E o empresa. menino da faca, ele tava no shopping, não tava? Ele, Tá. não tinha, ele Tá. me ofereceu essa faca no shopping. Sério? É, e ele me insistiu. Eu falei, não dá. Mas a faca é linda, a faca é linda. Eu vou Como é que conversar chama com o ele. menino da faca? É o Madureira Facas. Madureira Faca, parabéns. A faca é muito bonita mesmo, top. viu? Ele faz umas machadinhas. É, o Tá. trabalho Cutelo, dele é bacana. cutelo mesmo, Ele tem, né? tem um mostruário bonito lá. Top. Então é isso, cara. Pô, obrigado mais uma vez aí. Foi um prazer enorme, tá? E, pô, volta aí. Tô à disposição. Quando quiser, aqui a gente conversa. Nem que seja para falar mal dos colegas, das Os colegas. colegas. Vamos falar mal do Vamos falar mal credenciamento. Vamos falar mal do credenciamento e do Radegás. Vamos E falar do mal Radegás. Ah, no Radegás não tem como, gente. Radegás é um Ele fofo. tá na Europa agora. Não tem É. como falar mal de alguém que tá em Portugal. Tem como Tem. falar sim. A gente tem que exercitar A isso. gente não vai falar Vamos mal tentar do trazer o não vou Radegás. deixar. Rapaz, já tentei convidar o Radegás várias vezes, mas é muito difícil. Ele tá... Ele tá sempre viajando. Ele é viajando, muito viaja ocupado. muito. Mestre Tá da certo. avaliação. Então Não vou aí- deixar falar mal dele. Satisfeita? Além de mestre da avaliação, ele é um fofo. Porra. Dos baluartes. E ele parece um personagem do Senhor Leôncio. dos Anéis. Não, Do Senhor dos Anéis. Ah, do Senhor dos Anéis. Se você caracterizar, ele parece. E com esse nome, Radegás, ele tem tudo a ver, cara. Mas no Senhor dos Anéis tem o Radegás e o Castanho, não é? É um dos magos lá. Ele me Radegás parece do Castanho. ele tem a voz, ele fala assim, ele já... Se você perceber... Eu não vou imitar o Radegás aqui. Não fala. Cara, então é isso aí. Então, ó,
Fica você que estava esperando até agora para saber quem é o dono da Blaze. A gente vai virar Eu vou câmera. falar. O dono da Blaze é